eu poderia resumir em 5 pontos a obra do Paulo Freire. A primeira é a seguinte: a tarefa de todo ser humano quando vem ao mundo é inventar algo novo, disse ele. E o algo novo não precisa ser uma descoberta científica marcante, é você recriar o mundo com a sua leitura própria. Cada um de nós é único e insubstituível. Não vai nunca mais nascer um Ricardo Borges, não vai nunca mais nascer um Seu José, a Dona Maria. Todos nós somos únicos e insubstituíveis, mas vivemos em meio a bilhões de insubstituíveis e únicos. É a nossa grandeza, deve ser também o nosso padrão de reconhecimento e de humildade. Então, Paulo evoluiu e falou: olha, se alguém estiver achando difícil inventar alguma coisa, vamos por um outro caminho, que é desvendar. Ou seja, a tarefa do ser humano quando chega no mundo é desvendar, tirar a venda dos olhos que nos impedem de enxergar bem e abrir caminhos e luzes para a compreensão das realidades humanas. Segundo ponto que ele dizia sobre esse ser humano, esse ser singular que é o ser humano, que aprendeu a ler, escrever, contar, que aprendeu uma linguagem muito sofisticada até em relação aos outros animais e aprendeu a codificar em texto, em palavras, em alfabetos, no plural, essa própria linguagem. E aprendeu a imprensa, a escrita. Ele dizia sempre: a leitura do mundo precede, vem antes da leitura da palavra. Ou seja, o primeiro você constata, olha, uma criança quando nasce ela tem curiosidade em tudo, quer pegar tudo, bota a mão na tomada, ela tem aquela curiosidade visceral, e a tragédia da nossa escola é que muitas vezes ela corta a curiosidade da criança, como se fosse incômoda e rebelde. Pois a leitura do mundo precede a leitura da palavra. A nossa palavra tem que significar compreensão e leitura do mundo, sempre crítica, não uma compreensão passiva, acomodada, conformista. O terceiro elemento, Paulo inseria como poucos a educação na cultura e dizia que todo mundo é portador de cultura. Assim como a escola erra quando considera a criança que lá chega com uma folha em branco, onde você vai inscrever as primeiras e indeléveis letras, todo mundo já nasce sabendo, pela experiência, pela curiosidade, comunicando a dor, a alegria, se comunicando. Então, não existe isso, ninguém sabe nada. Ele dizia: não há saberes, não há saber maior ou saber menor, há saberes diferentes, o que permite um diálogo e uma troca intercultural permanente na vida inteira. Ele também dizia, o Paulo, o quarto ponto aí importante é que nós temos que desenvolver a nossa conscientização, que é a leitura do mundo e a ação para transformá-lo no que tem de desigual, de injusto, de miséria, de destruição, de devastação. Agora, isso não é obra de um indivíduo só, de um Messias Salvador, de um líder em conteste, de um capitão de que time for. É algo coletivo. Tanto que ele dizia também: ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão. Olha que beleza. A ideia da socialização traz a ideia da troca, da partilha, dessa comunhão tão importante. E, por fim, o que dizia Paulo, nosso secular mestre, que domingo faz aniversário de 100 anos e da obra dele que ficará eterna? Que todos nós temos que viver docentemente e politicamente. Ou seja, tudo é aprendizado, tudo é ensino, isso é viver docentemente, não é o professorzão do alto do seu saber que ensina para os ignorantes, mas viver docentemente, não por acaso se aproxima do docemente, porque é uma forma amena, amorosa, como ele dizia, de viver o mundo, de estar nessa nossa passagem do tempo aqui. E politicamente, Paulo insistia muito. Tudo é um ato político, até o ato de comer, de ler, de escrever, de estudar, de fazer escolhas. Político no sentido de que é um ato relacional, você só come até, só toma o café da manhã, e muitos estão privados até disso, nesse mundo injusto, porque alguém o produziu,
ele foi comercializado, chegou até nós, né? Nada cai do céu, tudo é fruto do trabalho humano, que é a forma da gente construir o mundo. E tudo é relacionado, ninguém sozinho faz nada, nem gera outras pessoas, aliás. Portanto, ele fala que toda a nossa postura deve ser docente, mesmo não sendo professor, não sendo do corpo docente, e ser docente é também ser discente, é ensinar e aprender, é um constante aprendizado. Alfabetizar-se é ler o mundo, portanto, é tarefa de vida inteira. A gente pode estar velhinho e não estar plenamente alfabetizado. E tudo é político também, no sentido da polis, da cidade, do viver em comunidade, de perceber as relações. Talvez o que melhor sintetize a obra do Paulo foi quando ele pegou aquela famosa frase das classes de alfabetização lá atrás. Ivo viu a uva. Lembra disso, Borges? Aí ele preferiu falar, bom, o mundo é tão machista, tão patriarcal, vamos colocar Eva viu a uva. Aí você faz a silabação, vê as letras, as vogais, as consoantes, os fonemas, o som, a separação delas, mas só falar Eva viu a uva não é suficiente. É preciso saber quem é a Eva, qual é a sua situação social, em que condição ela, como mulher, se encontra. Ela está vendo a uva, mas essa uva foi produzida, foi plantada, a parreira foi plantada por alguém, foi produzida, foi comercializada, e o pássaro que passa, na verdade, talvez ele veja a parreira, mas não veja a uva. Portanto, todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto, e a cabeça pensa e raciocina e formula de onde os pés pisam. Então, Paulo dizia que a grande tarefa da educação é você ter o olhar de Eva, crítico, que se insere dentro de um contexto social, mas também ter o olhar do pássaro, que é mais abrangente. A Eva pode ver o detalhe, a ave vê o conjunto, e precisa juntar tudo isso. Você vê, as palavras têm saber e têm sabor. E Paulo brincava com isso para alfabetizar de maneira magistral e maravilhosa. E isso continua, por mais que eles, os donos do poder atual, queiram negar o Paulo, a sua obra, a sua existência até. Paulo vive, ele vai ser perenizado por séculos. Vamos juntos com essa realidade bonita. Feliz o país que produz um ser humano como Paulo Freire, que não se esgota em si mesmo. E ele, terminando a sua vida, já na última entrevista que deu, alguém lhe perguntou como você gosta de ser conhecido. Ele falou, tá aí. Sabe que eu nunca pensei nisso, mas você me faz uma pergunta muito saborosa, muito gostosa, eu vou passar a fazer para as outras pessoas. Aliás, é uma pergunta que eu sugiro que todos se façam e façam, pelo menos para as pessoas próximas, para os alunos, inclusive, para os familiares, para as pessoas amadas, para o vizinho. Como você quer ser conhecido? E o Paulo deu uma resposta surpreendente pela sua humildade. Ele falou assim, eu quero ser conhecido como alguém que amou os bichos, primeiro, que amou muito a vida e as pessoas, e que também amou os bichos, as plantas, as águas, tudo que pulsa. É assim. Então, essa simplicidade radical dele foi muito revolucionária e é ainda. Eu não digo que a obra do Paulo foi, o Paulo foi, Paulo é e sempre será. Vamos juntos.